Dando início à proposta apresentada logo antes, abrimos aqui o nosso primeiro diálogo necessário, ou como a Marina mesmo disse, urgente. Pôr em discussão os desafios contemporâneos da educação significa para nós repensar os rumos que o nosso sistema educacional tem tomado, tanto no âmbito das práticas, quanto no âmbito das políticas voltadas para essa área. O frágil modelo brasileiro de educação pública, laica e de qualidade tem sofrido diversos ataques, seja por parte de determinados grupos sociais ou das próprias instituições governamentais. Na verdade, o que podemos perceber muitas vezes é uma aliança entre os dois. E é exatamente por isso que esse diálogo não pode deixar de ser feito. Temos que urgentemente tomar a parte que nos cabe nessa disputa. Nesse sentido, a nossa iniciativa de levantar esse tema na mesa de abertura do EFIS é mais do que a tentativa de promoção de um diálogo, mas é uma maneira de nos posicionarmos acadêmica e politicamente diante do cenário que vem se delineando na condução das práticas e políticas educacionais em todos os níveis, marcadas por contingências, reformas arbitrárias e cerceamentos que atuam no sentido de sucatear e desmantelar os poucos direitos que nos pareciam assegurados. Entendemos que políticas públicas não podem ser impostas sem debates exaustivos com a sociedade, até que se mature um consenso. Isso porque elas interferem na realidade e determinam o rumo da vida de milhares de pessoas que dependem, por exemplo, de um sistema público de educação. Nos encontramos diante de dois impasses. Por um lado, o fortalecimento do conservadorismo moral e, por outro, o avanço de políticas neoliberais. A tendência conservadora vem ocupando muito rapidamente o espaço público, defendendo um processo educacional moralizante, que polariza e centraliza a formação, sem espaço para pensar, nem tampouco aceitar as diferenças. Sob discursos fervorosos e raivosos, a ideia de uma educação libertadora se tornou uma mera ideologia de esquerda. Enquanto isso, a tendência neoliberal faz uso da máquina pública para pôr em curso projetos que pouco beneficiam aqueles que dela dependem, mas faz prevalecer os interesses de quem faz da educação um negócio. Passa-se a difundir a ideia de que a educação pública é dispendiosa e ineficiente, contribuindo para o enfraquecimento de instituições públicas de ensino. Unidas, essas tendências conformam um modelo de país. Em oposição a essas ações que pretendem desmoralizar a educação e os profissionais da educação, pretendemos com esse diálogo fortalecer a parte que entende a educação como um espaço vital para a abertura dos sujeitos para o mundo da diversidade, em todas as acepções que esse termo possibilita. Nos aprendizados, nas perspectivas, nas culturas, nas diferentes maneiras de expressão do eu e na aceitação da diferença. O modelo de educação que queremos tem a ver com o país que gostaríamos de construir, cada vez mais democrático e igualitário, um lugar em que a alteridade seja o horizonte. Estes desafios só podem ser vencidos tão logo nos organizarmos em defesa da educação pública, laica e de qualidade. Essa disputa tem que ser ocupada por nós, professores e alunos universitários de educação básica, pais, gestores, pesquisadores e todo e qualquer cidadão interessado em defender esse direito. De início, convidamos hoje 3 competentes e qualificados professores e pesquisadoras para dialogar conosco sobre 3 temas centrais desse cenário. Então, para compor a mesa, eu convido primeiramente a professora Marlene de Favre. Marlene é professora da Universidade do Estado de Santa Catarina, possui graduação em Ciências Sociais e em História, mestrado em História pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em História pela mesma instituição. Tem experiência na área de História, com ênfase em História Cultural, atuando principalmente nos seguintes temas: relações de gênero, história das mulheres e Segunda Guerra Mundial. Chamo também a professora Jéssica Góes Guimarães Galho. A Jéssica é professora adjunta do Departamento de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É doutora em História Social da Cultura pela PUC-Rio e atua nas áreas de Teoria da História, História da Historiografia, História Moderna e Ensino de História. É pesquisadora da Comunidade de Estudos de Teoria da História da UERJ e do Núcleo de Estudos sobre Biografia, História, Ensino e Subjetividades. Por fim, convido também a professora da casa, Ana Paula Sampaio Caldeira. Teoria da História na Universidade Federal de Minas Gerais.
é doutora em História pelo CPDOC, mestre em História pela UFRJ e tem experiência como professora de História no ensino superior, presencial e à distância, no ensino básico e na formação de professores para atuação da educação básica. Então, exposta a proposta da mesa e convidada, composta a mesa com as nossas convidadas, eu passo a palavra para a Marlene, para que ela possa fazer sua exposição. Tá bom. Eu não sei como é que vai ser, porque eu gosto de caminhar na frente, aí vocês vão ficar aqui atrás, porque eu vou passar umas imagens. Bem, isso vai ficar. Você quer ficar na frente? A gente não... eu gosto de caminhar na frente. Mas tá. Boa tarde a todas e todos aqui presentes. Eu estou vendo uma plateia lotada de gente curiosa, gente a fim de discutir os temas relevantes e importantes do nosso mundo contemporâneo e no que tange a educação, e isso é muito bom, né? Agradeço a galera do EPIS, que foi me buscar no aeroporto agora há pouco e que está organizando. Quando a juventude organiza eventos, eles, além de aprenderem, né, o ofício de organizar eventos, eles também proporcionam o diálogo necessário, né, entre professores de diversas instituições e alunos. E também o prazer de estar na mesa com Jéssica e Ana Paula, né, conhecendo as duas hoje pessoalmente, e eu não outra Paula. Então, quando eu recebi o convite, veio bem claro, né, que queriam que eu falasse sobre as questões que estão acontecendo hoje na minha vida. Então, eu vou fazer uma explicação disso e depois pontuar algumas coisas que, se eu puder descer, eu acompanho ali o PowerPoint, senão... Mas também eu não preciso descer, eu posso ir só ir no computador. Porque vai ficar difícil tirar todo mundo daqui para ficar caminhando, né? Porque eu sou daquelas italianas que só faz... Mas eu fico aqui, alguém passa... É porque eu tenho limite para mim. Bom, eu intitulei, dado, né, a questão que me traz, eu intitulei de A Quem Incomodam os Estudos de Gênero? A quem incomodam os estudos de gênero? A quem incomodam os estudos de gênero e incomodam os estudos de gênero e feminismo? Tem um M a mais ali no título. E é nessa perspectiva que eu vou falar para vocês, a partir de um lugar de fala que é como professora dos estudos de gênero e do feminismo, desde que eu me conheço por aluna da universidade, depois professora, né? Eu já me inseri na universidade como aluna, tendo a Joana Maria Pedro como, né, minha parceira, então sempre militei por esse caminho, né? Pode passar. E quero dizer, primeiramente, né, que nós estamos vivendo um golpe, como vocês estão vendo aí, um golpe misógino, machista, parlamentar, judiciário, fundamentalista, midiático, racista, homofóbico e etc. E as mulheres incomodam no poder, né? O golpe que nós sofremos em 2016 com a nossa presidenta, ele foi um golpe sexista, machista, né? E tudo mais, então isso me incomoda sobremaneira como feminista que sou. Não estou aqui discutindo os erros ou acertos do partido, não é isso, né? Estou falando de uma coisa que é por que as mulheres incomodam no poder, como elas incomodam no poder, né? E como a gente vê aqui, exclusão dos direitos trabalhistas e previdenciários, eles vão afetar e afetam principalmente as mulheres, né? E daí eu coloquei Lula livre porque é a minha concepção. Eu estou desde 2016 desde junho de 2016 respondendo um processo onde a pessoa que me processa cobra danos morais em dinheiro, né, em espécie, por ter sido minha aluna, minha orientanda numa disciplina de História e Relações de Gênero, no mestrado em História da Universidade do Estado de Santa Catarina, disciplina essa ministrada em 2016, no 2013, no segundo semestre,
sendo que no final daquele semestre a pessoa que me processa colocou no YouTube um vídeo de 2 horas e mais, um pouquinho, falando assim, bem como eu entendo, esculhambando com a disciplina, com a área de pesquisa, com o gênero, com o feminismo, comigo, com tudo, né? Foi assim uma coisa muito terrível, né, para quem viu aquele vídeo. Eu fiquei muito assustada, ela era minha aluna, minha orientanda, mas ao mesmo tempo eu quis conversar, né? Eu, quando fui conversar com ela disse que não, professora, eu estou fazendo a disciplina, estou fazendo o curso, mas eu não acredito nada disso que eu estou fazendo, eu vou fazer um trabalho para agradar você. Eu falei, não, ninguém faz um trabalho para agradar o professor se não acredita naquilo que faz, se não faz, né, com predisposição de fazer um trabalho engajado, ainda mais sabendo, né, numa disciplina de História e Relações de Gênero, eu feminista, bastante militante, né. Então eu abri mão da orientação e aí ela foi para outro orientador, eu me desliguei totalmente dela, um direito que me assiste dentro de um programa de pós-graduação, né, desligamento por um motivo ou por outro, tanto do aluno quanto do professor. E aí em 2016, no dia 29 de maio, eu acho, ela reprovou no programa de mestrado com outro orientador, não comigo, uma coisa rara, né? E 13 dias depois ela abriu um processo, então, por danos morais contra mim, com principalmente dois crimes, supostos crimes que ela teria cometido, segundo ela, né? Perseguição religiosa e doutrinação ideológica ou ideologia de gênero. Foi muito assustador para mim no primeiro momento, porque eu não sabia como lidar com isso, nunca tinha lidado com processo, com nada. Tive que ir atrás de advogado, de ver como é que eu fazia. E aí eu, então, fiquei com a advogada do sindicato, a Prudesc, que é a associação sindical, né, ligada ao Andes, da UDESC, que me acolheu. E só que no ano seguinte, 2017, no dia 15 de fevereiro, a guria que me processa, a moça que me processa, ela vai numa audiência da Escola Sem Partido em Brasília, no Parlamento, uma audiência nacional da Escola Sem Partido, e lá ela me expõe no telão, né, meu rosto, minha fala, meu áudio, minha vida, pegou pedaços da minha fala, né, transcreveu minhas aulas que ela gravava sem a minha autorização, e aquilo foi assim terrível. E em seguida a AMPU Nacional, então, a Associação Nacional, né, logo depois tomou conhecimento, fez uma primeira nota, chamada Nota da AMPU, dia 20 de março de 2017. E a partir disso foi assim um turbilhão, né, de coisas acontecendo na minha vida. Em uma semana eu estava doente, eu não conseguia falar porque eu perdi a voz, a imprensa em cima de mim, a pessoa que me processa dando entrevista para todo lado, porque, né, hoje a gente sabe que aparecer era uma proposta, né, disso, se tornar visível e me usar para isso, né. E então eu tive que trocar de advogada, porque a advogada do sindicato não entendeu, né? Não era a área dela. Aí tive que buscar uma advogada mais que entendesse mais essa questão política, e então a advogada Daniela Félix desde então me defende. No ano de 2017 tivemos 5 audiências, 3 em Chapecó e 2 em Florianópolis. Em Chapecó porque ela abriu em Chapecó, no extremo oeste do estado, porque ela mora lá, ela alegou pobreza e aquelas coisas que alega que pode abrir no lugar onde a pessoa mora, né? Eu me desloquei a Chapecó 3 vezes para as audiências. E aí, assim, eu estou no aguardo de sentença a partir de junho do ano passado, dia 6 de junho, quando houve uma terceira audiência, né, que foi no Fórum de Florianópolis. Houve uma grande comoção, porque o assunto estava muito público, né, em todas as redes sociais. E aí, um grupo de alunos, professores, feministas enfim, um monte de gente foi para frente do fórum, com faixas e cartazes, e o juiz: eu não quero saber de comoção nesse lugar, está em segredo de justiça. Pronto, não se fala mais disso. Então, ficou em segredo o processo ficou em segredo de justiça a partir de junho de 2017. O que significa isso? Significa que o que está publicizado até então está público, né? Não tem problema eu falar, o que eu estou falando está público. O que aconteceu daí em diante
eu não falo porque está em segredo de justiça, mas o que aconteceu foram só audiências, né? A sentença ainda não saiu, estou no aguardo da sentença, que não sei quando sairá, não sabemos, dado que nós estamos num momento onde a gente não sabe mais em quem confiar, né? Nem no judiciário, muito menos, né? Então a gente, quando está na mão de um juiz, a gente fica muito assustado, né? Nesse tema, nessa questão muito séria. E ainda a moça que me processa hoje é uma assessora do candidato fascista. Então vocês imaginam onde eu estou, né? Do pré-candidato à presidência, né? Eu não gosto de dizer o nome da pessoa. Então é um lugar muito difícil esse, né? Mas é um lugar onde eu tive que me empoderar, eu tive que denunciar, eu tive que falar, e o que eu venho fazer hoje também é isso, né? Porque a gente não pode se calar. Se tem uma coisa que eu não fiz, foi me calar. Foi difícil, mas eu não me calei. Né? Porque se a gente se cala, a gente, né, perde o trem da história e deixa que a narrativa do outro tome o seu vulto, né? É como hoje no lugar que a gente está no Brasil. Eu sou notadamente de esquerda, né? Luto por democracia, e nós não podemos nos calar. Se a gente se cala, a gente perde o momento. A gente precisa estar presente, né? É isso. Depois, se tiverem mais algumas questões sobre o processo, eu posso responder. E a minha perspectiva, feminismo e gênero, como eu falei, eu considero imprescindíveis a democracia, os direitos humanos, a liberdade e a justiça social, e eu vou explicar por quê. Pode passar. Eu tenho que ser rápido, porque eu tenho meia hora, né? Eu falo que nem uma italiana. Bom, eu não vou ler porque eu demoro para ler, né? O que eu entendo por feminismo e como eu me vejo feminista, né? Vocês estão lendo aí que é um movimento histórico que apareceu, né, já do século XIX, se afirma no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, para pôr fim à sujeição das mulheres e às violências a que são submetidas. Busca a emancipação das mulheres e a equidade, né, de gênero. E, segundo Eric Hobsbawm, foi o mais importante movimento do século XX, né? E eu assino embaixo, porque foi mesmo, né? O século XX mudou a vida das mulheres, principalmente da metade do século em diante. E aí a pergunta, você é feminista? Me fizeram essa pergunta muito tempo atrás, e hoje não precisa nem perguntar, porque a minha camiseta já diz, né? E eu procuro, então, buscar algumas falas, como a da Jamila Ribeiro, que é filósofa, ativista feminista, que tem uma blogueira, né, negra aqui no Brasil, que eu estimo muito, que ela diz que ser feminista é pensar num projeto de sociedade, o que significa que juntas vamos encontrar maneiras de enfrentar as opressões. A Chimamanda Adichie, que é nigeriana, né, vocês, se colocarem o nome dela no YouTube, na internet, vão encontrar vários vídeos bem importantes, né, bem importantes mesmo. Ela diz que feminista é a pessoa que acredita na igualdade social, política e econômica do sexo. Bem simples e bem pontual. E aí, o ano passado, não estou aqui fazendo uma apologia aos concursos de beleza, não é isso, mas como houve um concurso, né, do Miss Brasil ano passado, a Mona Lisa Alcântara foi eleita e disse a seguinte frase: perguntaram, você é feminista? Se lutar e acreditar nos direitos das mulheres e serem feministas, sim, eu sou. Então, quem luta por isso pode se considerar feminista. Pode pensar. E o gênero, né, vem como categoria de análise. Eu coloquei uma frase da John Scott, que é o primeiro é um elemento constitutivo das relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos, e o primeiro modo de dar significado às relações de poder, né? A gente vai vendo, à medida que eu vou falando, como que o gênero é importante nos estudos contra as violências nos dias atuais, né? Falar de hoje, tempo presente, e como querem nos podar de fazer isso, né? Bom, através do gênero a gente vai estudar, né, dentro da história, os comportamentos, as condutas, os discursos, a construção dos estereótipos, as exclusões, né, das mulheres pela história. E quero dizer que, dentre outras coisas que tem aqui, não vou ler tudo, ele propõe políticas públicas emancipatórias, de empoderamento, e propõe um olhar interseccional. Não podemos mais pensar um trabalho, qualquer que seja, de pesquisa, onde não se observe que ali, naquelas relações, naqueles sujeitos que se relacionavam naquele lugar,
onde eu olho não havia relações de poder, relações de gênero, relações raciais, relações étnicas, relações de classe, geracionais, né? Então, esse é o olhar interseccional que eu acho bem importante que a gente tenha em mente. E aqui eu trago a Gayatri Spivak, né, que é uma crítica e teórica indiana, que tem um livrinho chamado Pode o Subalterno Falar? E ela diz, lá nesse livro dela, que é preciso que os subalternos, ela fala essa palavra, não gosto muito, né, mas vou usar, tem o direito à fala. Não só o direito à fala, tem o direito à fala, mas tem que ser ouvido. Cabe a nós fazer com que sua voz chegue. Não só sua voz chegue, mas que seja ouvida pela comunidade. Ou seja, é um movimento bem amplo, bem contemporâneo, né, a interseccionalidade, que assim, grosso modo, quer dizer saber ouvir o outro, no caso do gênero feminino, saber ouvir a outra. Ouvir as mulheres que estão nas periferias, as subalternas, né? E saber que ali tem classe, raça, cor, geração, cada um lugar na sua cultura com seus problemas. Dar a voz a, né? Pode passar. Violências contra as mulheres, populações LGBT, acontecem diariamente no cotidiano e marcam a vida das pessoas. Tenho absoluta certeza que dentro desse auditório, que tem mais ou menos metade, né, de mulheres e metade de homens, no mínimo 10% sofreu alguma violência física ou sexual. Absoluta certeza. Nós vamos chegar lá. Pode passar. Então, eu quero dizer que a violência contra as mulheres, eu vou falar desta, né? Eu poderia falar de outras violências que também são incontingentes. Vou ficar na área que eu estou trazendo. Violência psicológica, física e sexual contra as mulheres é incontingente. A contingência é quando, né, se promove algum evento ou vamos pensar, o Rio de Janeiro, contingencialmente, infelizmente, né? Segundo dizem, foi contingencial colocar as Forças Armadas lá, né? Eu não concordo com aquilo, mas é uma coisa passageira. A incontingência quer dizer que ela não é passageira, ela se repete. É um termo que eu estou trabalhando, né, nele para mostrar que é certo, é real, é seguro, é verdadeiro, que nesse momento, nesse tempo em que eu estou falando com vocês aqui, um tempo mais que presente, quantas mulheres, meninas, crianças, pessoas trans estão sofrendo abusos e violências? São muitas. Nós vamos ver os dados aqui, né? Então, a incontingência está presente nesse caso das violências. O que nós temos com isso? Muita coisa. No Brasil, eu chamo de tempo mais que presente porque vocês devem saber que eu sou de um programa chamado História do Tempo Presente. É o único programa de mestrado, de pós-graduação no Brasil, que tem como linha de área de concentração História do Tempo Presente, né? Que se estuda as coisas mais contemporâneas. E eu estou chamando de incontingente e um tempo mais que presente. Estou inventando isso, tá? Isso não está em lugar nenhum, minhas invenções. Por que mais que presente? Porque eu não consigo nem mediar. É tão incontingente, a violência ela é tão presente, ela está tão posta, ela virou tão rotineira e cotidiana que eu não consigo mais mensurar. Os dados são, inclusive, subnotificados, né? Se eu pensar que no Brasil, em 2017, eu não tenho os dados de 2018, mas eles aumentam. No Brasil, em 2017, a cada 3 horas, uma mulher foi assassinada. A cada um dia, né, 25 horas, uma pessoa LGBT foi assassinada. A cada 2 segundos, um caso de violência sexual doméstica acontece no Brasil. A cada 6 minutos, 4 pessoas sofrem exploração sexual. A cada 11 minutos acontece um estupro. A cada 2 horas e meia, um estupro coletivo. A cada 48 horas, uma mulher morre por consequência de um aborto mal feito. Se a gente somar isso e olhar isso com o olhar que eu estou chamando, né, de uma violência incontingente, eu preciso ter soluções, eu preciso ter possibilidades de diminuir esses números. E como é que se faz isso, se não com a educação, né? Eu sei que vocês têm, né,
O tema é? Diálogos necessários. É preciso diálogos necessários e é preciso que tenhamos uma educação engajada e voltada para o fim das violências. O problema é que nós estamos num momento, depois de anos, quando tivemos políticas públicas, né, de inclusão, tivemos a possibilidade de trazer muitas pessoas que não teriam acesso à universidade para as universidades, tivemos a Secretaria de Mulheres, teremos a CEPIR, a Secretaria de... CEPIR, Secretaria... Me ajuda. Promoção da Igualdade Racial, me deu um branco. Tivemos, né, a questão dos indígenas, dos quilombolas, enfim, tivemos políticas sociais voltadas que, em boa parte, né, minimizou os problemas, mas não dirimiu essas violências. Para isso é preciso que a educação se volte para esses problemas que são incontingentes. E nós estamos vivendo um momento que, pelo contrário, estão tirando, né, querendo tirar, subtraindo dos projetos, dos programas, dos planos de educação nacional, estaduais e municipais, os estudos de gênero, os estudos estudos africanos, os estudos da sexualidade, né, os estudos mais importantes, inclusive querendo tirar filosofia, arte, história e sociologia. Quer dizer, esses números são tristes, pode passar. Bom, esses números, né, da violência doméstica e das violências que eu mostrei, elas estão numa lógica patriarcal, num país, né, que se poderia fazer um histórico desde a colônia e ver que lógica patriarcal é essa, mas vou trazer para um país onde parlamentares, hoje, sempre foi assim, né, vamos falar hoje, onde parlamentares e suposto candidato à presidência da República com histórias de violência, xenofobia, racismo, sexismo, homofobia, isso em 2018. Como é que a gente lê isso? Retrocedemos? Então, e aí uma educação diferenciada é que forma o gênero masculino e feminino. Bom, eu não sei se vocês têm estudos de gênero aqui. Temos. Vocês têm disciplina, assim? As optativas. Só optativa. Tá. Mas a resistência é forte. Eu sei. O gênero é uma palavra que foi trazida primeiro pela antropologia, depois pela história, pela sociologia, né? Na década de 80. E o primeiro texto traduzido foi do John Scott, que eu dei. Eu achei que vocês tinham, né, uma disciplina, por isso que eu dei o pedaço da John Scott. A John Scott produziu um texto chamado Gênero, uma categoria útil de análise histórica. Esse texto dela foi traduzido para o Brasil, publicado na revista Educação e Realidade em 1990. Significa que até 1990 nós não tínhamos, né, um texto daquela monta traduzido para o português. Em seguida, né, as mulheres que estudavam, feministas e que tinham o gênero já como uma possibilidade de categoria de análise, tomaram conta, né, dessa categoria de análise, e foi quando eu, né, entrando no mestrado, meados da década de 90, eu entrei em contato com os estudos de gênero e desde então eu não sei pesquisar, não sei olhar para quaisquer relações se eu não ver ali que ali tem relações de gênero. Gênero não quer dizer mulheres, quer dizer relações, que pode ser entre mulheres e mulheres, homens e homens, homens e mulheres. Estou falando de relações sociais, não estou falando de sexo, tá? Que é o que nos acusam. Tudo que a gente faz é sexo, não é isso. Porque na nossa cultura se constrói o gênero feminino e masculino muito, ainda hoje, né, muito certinho, com raras exceções, que é os meninos para virilidade, para violência, para dar conta, né, para não falhar nunca, para não chorar, para exercitar a masculinidade, para ser violento muitas vezes, né, e para o espaço público. E as meninas para passividade, trabalhos domésticos, obedecer, casar, ser mãe, para o espaço privado. Isso historicamente foi, né, a gente tem uma história, principalmente uma história burguesa, né, da qual nós viemos, que educou meninos e meninas de uma forma bem diferenciada e cobrou, e prescreveu, né, fez com que prescrições de gênero, ou modos, condutas e comportamentos fossem exigidos. Então, essa educação constrói masculinidades e feminilidades, ou seja, é o primeiro significado das relações de poder, remetendo ao conceito que eu acabei de ler, né?
da Joan Scott. Lembram? Que ela diz que o gênero é o primeiro modo de dar significado ao poder, né? E desde que nascemos nos dão funções, prescrições, atributos e regras que dizem ser próprias de um ou outro sexo. Isso é a construção de gênero. Isso naturaliza, como se toda mulher tivesse que ser mãe, ter filhos e ser feminina e os atributos do espaço privado e da domesticidade. Então, isso naturaliza, né? E o que não está dentro desse padrão naturalizado, naturalizante, está fora da norma, portanto, é anormal, portanto, dependendo do momento da história, é criminosa, dependendo do momento é pecadora, né? Dependendo do discurso daquele momento histórico, a mulher é o pior que tem se ela não está dentro desses comportamentos prescritos, naturalizantes, né? Pode passar. A Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, falou no ano passado, no botei 2017, que somos uma sociedade em que a violência muitas vezes regula as relações íntimas, que aposta na violência como um mecanismo de resolução de conflitos. Por isso, números tão altos de mulheres que sofrem violência física. Por isso, faz parte do cotidiano desde muito cedo. Passa, muito mais rápido, senão não vai não. Por que, então, estudar gênero nas escolas? Por que estão com esse movimento já há 2 anos de tirar o gênero dos conteúdos escolares? Né? Como se fosse uma coisa do demônio. Uma pesquisa de Ibope em 2017, encomendada por católicas pelo direito de decidir, dizia, né, em 2017, que 84% dos brasileiros e brasileiras apoiavam discutir gênero nas escolas. Onde estão os paradoxos, né? E as incoerências disso, que demonizam as mulheres e o gênero nos dias atuais? Por que a palavra gênero, assim como feminismo, é demonizada, chamada por um grupo de ideologia de gênero? Lembrando que ideologia, essa palavra não existe, nunca foi usada, né? Ideologia de gênero. Ideologia é uma palavra que a gente podia buscar de marcas, o conceito, né? Fetiche da mercadoria, podia trabalhar muito a palavra ideologia, mas a ideologia de gênero, né? Palavra enquanto uma categoria de análise. A frase ideologia de gênero nunca foi usada em lugar nenhum. Ela foi inventada para demonizar, como se todas as pessoas que lidam com gênero são a pior espécie de pessoas, né? Aquelas que não querem casar, que não querem os maridos, que não querem ter filho, que não querem cuidar da casa, que querem ser feminista, querem ir para a rua, querem espaço público. Aí se entende também o que se fez com a nossa presidenta, né? Tudo misturado. Pode passar. Bom, eu faço várias perguntas, né? Por que isso? O que estão querendo, né? O que esse grupo está querendo? Dominar as mulheres, torná-las passivas? O medo de homens dos poderes dos homens dos poderes das mulheres seria para excluí-las da esfera pública e política, porque não tem mais jeito, não se exclui mais as mulheres da esfera pública e política, né? Não tem mais retorno. Não sei se alguém leu um livro chamado O Conto de Aya. O Conto de Aya. Quem leu? Levanta a mão. Umas 10 pessoas. Esse livro, quando a gente lê, a gente termina o livro e chora. Nós, mulheres, procurem esse livro, O Conto de Aya, leiam. E veem quanto que a gente tem que ficar enraivecida. Seria a advinda do patriarcado? Seria por conta de religiões? Seria o projeto fascista que paira, ou a cadela do fascismo, que está sempre no cio, na afirmação do Bertolt Brecht? Seria o projeto neoliberal, né, orquestrado por forças e redes monstruosas do capitalismo para excluir as mulheres dos direitos e com elas os pobres, negros, subalternos todos, né? Então, tudo isso junto, né? Os discursos têm se aprofundado, né? Vai passando, de forma que... 5 minutos? Falei demais. Então, esse projeto Escola Sem Partido, ele busca impedir a escola de cumprir o seu papel constitucional da formação com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa, né? O autor, por quanto desconhece isso, pode passar. Desconhece a Constituição, que no seu artigo 5º, item 4º, diz: promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Pode passar. O que dizem e querem? Eliminar da educação básica das escolas a discussão de temas como gênero, sexualidade, violência, preconceitos, diversidade e inclusão. Que a escola e o ensino sejam neutros, só se ensina matérias que não se exercite o pensamento e a crítica.
Não pense, não se empodere, não critique, submeta-se. Isso é a lógica que está nos projetos da Escola Sem Partido. Quem está à frente desse projeto são homens, até catei uma figurinha aí, porque, né, que se dizem portadores da moral, da proteção da família, dos bons costumes ligados aos movimentos ultraconservadores, políticos e religiosos, dentre os quais um deles que apregou, né, essa moral e os bons costumes está preso já há 1 ano e meio, que se chama Eduardo Cunha. Né? Então, ligado ao MBL, como vocês sabem, que é um grupo de ultradireita que tem, né, o propósito de empobrecer para dominar, emburrecer para manipular. Pode passar. Então, eu trago uma frase do Luiz Felipe Miguel, que o mito da neutralidade e o fantasma da doutrinação tem sido usado sistematicamente para impedir qualquer tipo de educação crítica. Infelizmente. Pode passar. Isso aqui é para dizer a que ponto chegam. Vocês conseguem ler? Está bem grande? Por que isso? Porque a OMO, a Sabão em Paulo, fez no Dia das Crianças do ano passado, de outubro, né? Fez um videozinho curto, dizendo que a criança pode se sujar à vontade de ouro limpa, não importa se, né, com o que ela brinca, ou seja, abriu bastante, né? Mas para quê? Os conservadores de plantão obrigaram a tirar do ar, e tiraram. Tanto que eu queria trazer e não consigo mais achar. Para ver o poder que tem isso, né? E aqui é numa farmácia, foi no Paraná que foi encontrado isso numa farmácia. Quer dizer, o dono da farmácia pede que os clientes não comprem esses produtos porque eles apoiam a ideologia de gênero. Pode passar. E, né, também vocês podem ler, aí nós temos os políticos de plantão negociando, né, o gênero, como fez em 2017 o pastor Silas Malafaia, que a comunidade evangélica não vai negociar princípios e apoiar políticos que defenderem bandeiras como aborto, casamento gay, legalização das drogas e ideologia de gênero. Portanto, o gênero do balcão de negócio. Por que o gênero do balcão de negócio? Isso eu trouxe um exemplo, mas tem vários, né? Tem muitos. E aqui o que dizem da gente, né? Vejam bem que é uma professora, isso está no site da Escola Sem Partido, tá? Uma professora com a estrelinha, escola pública, um jovem inocente, e a professora não faz nada a não ser botar sexo na cabeça da criança. Então tem que tirar tudo que é estudo de gênero, porque é só isso que faz, né? Pode passar. Vê se dá para terminar aqui. Volta lá no inconstitucional, que depois se dá tempo a gente ver o vídeo. Eu queria ver o vídeo, é pequenininho, tem 2 minutos só. Mas os projetos da Escola Sem Partido, que têm sido os 2 que tramitam no Congresso Nacional, um foi tirado de pauta ano passado, ficou só um, e me parece que estão tirando de pauta também, dado a sua inconstitucionalidade, né? Porque os pareceres, tanto do Luiz Roberto Barroso, quanto de outros do TSJ e dos procuradores, né, têm sido contrários a implantar a Escola Sem Partido e retirar esses temas, né, das matrizes curriculares. Inclusive a ONU, né, se manifestou inquirindo o Brasil por isso, passa. E nós temos diversos pareceres, né, que foram para esses projetos, quando, por exemplo, os vereadores do município resolvem que não pode mais falar de gênero, de sexualidade, etc. nas escolas, então aprovam lá o projeto, né? Aí alguém denuncia e aí isso caminha e aí o parecer vem contrário. Então, qual é o principal questão disso? Não é nem tanto o projeto, porque aprova lá um projeto, o último que eu vi em Santa Catarina foi aprovado num município bem do interior, lá na fronteira com o Paraguai. Que tem um vereador evangélico que levou o projeto e disse: vocês aprovam isso aqui por isso, porque estão matando nossas crianças, porque as meninas estão sendo educadas a ser meninos, os meninos a ser meninas, e que meio da família vai pro pau, então todo mundo aprovam sem saber o que estão aprovando, e depois vira lei municipal. Mas é inconstitucional. Então, quem denunciar, né, se alguém estiver nessa situação, que aprovarem isso na sua escola, no seu município, denuncie, porque é inconstitucional e os pareceres vão ser contrários à implantação. Mas, para além disso, é o medo que provocou, né? Não sei se vocês têm conhecimento, mas desde
do 2016, quando eu fui processada, de lá para cá teve um monte de gente que foi processada, um monte de gente que foi intimada, porque no site da Escola Sem Partido tem lá um link onde você clica, abre uma página que diz: denuncie o seu professor doutrinador. Você só baixa a página e vai lá e entrega na escola ou na delegacia. Então, muitos professores, por falar de equidade de gênero, por falar de educação sexual, por falar de diversidade, por falar já vou terminar, tá? Das questões, inclusive da arte africana, né? Aconteceu no ESA em Santa Catarina, um evento de arte artística, onde as crianças apresentaram a cultura africana, e foi lá o vereador da Escola Sem Partido, disse que não podia. Descontou em cima das crianças, derrubou, né? Então, é uns absurdos. Pode passar. Direitos humanos também, né? O Conselho Nacional também, como contrário, repudia essas iniciativas, pode passar. E então, o projeto Escola Sem Partido é um movimento abertamente misógino. Misoginia, para quem não sabe, é aversão às mulheres. Não é só aversão, né? Não gosta de mulher, não é só isso. Não quer as mulheres em cargo político, em cargo público, não quer as mulheres dentro de casa. Com seu incentivo à censura nas escolas de questões de estudos de gênero, isto é, a historicidade do gênero masculino e feminino, e como isso foi amplamente utilizado para oprimir as mulheres ao longo do tempo, percebe-se uma disposição para continuar reproduzindo esses meios de opressão. A lógica é a da defesa de um status quo que nos mantenha submetidos a papéis e modos de ser tradicionais. Vê se dá para passar aquele videozinho, 2 minutinhos só. Aqui embaixo. Vê se ele se consegue entrar. Minha professora disse: ai, que dó. Tá ali, ó. Abre. Fica ali. Então volta lá. Que pena. Volta lá então para os vídeos da música. Eu queria que visse. Esse vídeo é o seguinte, são crianças, né, de uma... Tá passando, não? Crianças que dizem que Deus me disse, meu Deus me fez menina, o meu Deus me fez menino. Se o meu Deus me fez menina, meu Deus está certo. Então diga não à ideologia de gênero. Ou seja, o uso de crianças, né, para fazer esse tipo de propaganda que está sim nas redes sociais. Né? É claro que formam imaginários e nos... Né? Então eu quero propor a resistência na defesa do gênero como proposta emancipatória, na erradicação de violências contra as mulheres, sexismo e racismo. A resistência em defesa de uma escola com o princípio de respeito às diferenças e diversidades, a inclusão na dimensão dos problemas reais que afetam a vida cotidiana, sexo, gênero, raça, etnia, classe, geração, opção sexual, pessoas trans, portadores de necessidades especiais, migrantes, estrangeiros, etc. Uma escola que apoie, que abranja, que acate, que inclua todas essas pessoas. Né? E resistência, denúncia, Escola Sem Partido e no que dizem ser ideologia de gênero, que é um absurdo. Né? Então, são as propostas que eu trago, só vai para o final, aí não precisa ler. E também, né, coloquei a Judita Butler, mas passa o próximo. Deixa um pouquinho ali. Porque nós estamos num momento em que as mulheres estão sendo massacradas, mortas, por questões de feminicídio, né, que é um crime de morte de mulheres, que é crime desde 2015, e matando as pessoas que estão denunciando as mazelas desse país, como fizeram com Marielle, né? Como fazem hoje com o nosso ex-presidente. É isso. Muito obrigada. Obrigada, professora Marlene, por essa exposição. Agora eu convido a Jéssica a fazer sua fala. Olá, boa tarde.
Eu agradeço muito a todos vocês. Gostaria de agradecer nominalmente a todos os membros da comissão organizadora, mas sintam-se agradecidos e abraçados por mim. O convite para estar aqui foi recebido por mim com muita alegria e também me sinto muito honrada, porque antes mesmo de ser convidada já conhecia o evento por meio dos relatos e de todas as boas conversas, debates e experiências que os alunos da UERJ tiveram aqui nos eventos anteriores. Então, receber o convite para vir aqui e participar de maneira tão ativa e compondo essa mesa que me orgulha muito, também, para mim, símbolo de apoio que o Departamento de História, os estudantes da UFMG endereçam à universidade que eu aqui represento, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, também nesse sentido que eu venho trazer a vocês os agradecimentos e também os afagos dos nossos docentes do Departamento de História e dos estudantes tão bem representados aqui nesse evento novamente. Eu agradeço também a composição dessa mesa, a Paula, a professora Marlene, que eu tive a oportunidade de conhecer agora, mas que por tudo que tem se desenrolado, eu já conheci o seu trabalho e também tudo que tem enfrentado. Foi uma das signatárias daquele abaixo-assinado que foi muito pouco, mas foi necessário para a gente mostrar que a professora não está sozinha, e fica aqui novamente a minha solidariedade. Fico também muito feliz de estar ao lado da Ana Paula. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntas lá no Rio de Janeiro e é uma felicidade grande poder novamente compartilhar de conversas e de diálogos. Eu sou professora da UERJ há 3 anos e sou membro da Comum, que é a comunidade de estudos de teoria da história. A Comum é uma comunidade que se pretende bastante horizontal e devido a toda essa oportunidade de diálogo com os meus colegas de departamento e também com os estudantes que fazem parte da Comum e que também estão aqui representados no evento, que eu trago algumas reflexões hoje. Por conta de tudo que a UERJ atravessou nos últimos meses, eu tenho sido convidada com uma certa frequência para falar sobre a nossa luta, a nossa resistência, e o que eu compartilho com vocês são algumas reflexões que têm sido amadurecidas e têm sido construídas coletivamente nesse ato de defesa e de, ao mesmo tempo, crítica da universidade pública no Brasil. Bom, a minha comunicação tem como título O Desmonte da Universidade como projeto de uma não república. E aí eu já explico a vocês. Em 2003, na 16ª reunião anual da ANPED, que teve como tema a pergunta novo governo, novas políticas, né, em 2013, então se referindo ao governo do PT, recém-iniciado. Naquela oportunidade, a Mariana Chauí proferiu uma conferência de abertura intitulada A Universidade Pública sob Nova Perspectiva. A filósofa criticou a reforma do Estado brasileiro, empreendida pelo governo FHC, cujas consequências para a universidade pública foram nefastas, principalmente pelo sucateamento, pela ausência de concursos públicos, o incentivo à privatização desse setor da educação. E uma das conclusões mais contundentes que a filósofa chegou foi a afirmação de que a universidade só pode ser uma instituição social, mantendo seu compromisso com a sociedade, suas demandas e o combate à desigualdade em um Estado republicano, isto é, que valorize e se alicerce no entendimento e responsabilidade com a vida pública. Então agora eu endereço a seguinte pergunta a vocês. Qual seria o projeto de universidade pública em uma não república, tal qual essa instaurada desde o golpe de 2016? Então é nessa direção que eu encaminho essas reflexões na tarde de hoje. A primeira parte da minha fala tem como subtítulo algo um pouco provocador,
Mas, na verdade, a provocação não é exatamente para vocês, seria uma provocação para o governo do Estado do Rio de Janeiro, para a grande mídia golpista, principalmente o jornal O Globo, mas eu aproveito para compartilhar nesse espaço. O subtítulo é: a UERJ não é metonímia do desmonte, é a vanguarda da denúncia. Pois então, nos últimos 2 anos, vivenciamos os ataques proferidos contra as humanidades em geral, mas especialmente contra a educação pública. Algumas das agressões mais sensíveis estão expressas no decreto que autoritariamente impôs a reforma do ensino médio, na expansão de projetos que remontam ao programa Escola Sem Partido e no desfinanciamento da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mesmo tendo em consideração a extrema importância de debatermos os 3 aspectos citados, apenas me aterei ao último deles. Portanto, esta reflexão é dedicada à universidade, mas não somente à UERJ, mas ao projeto de universidade pública, gratuita, de qualidade e popular, que eu acredito que seja compartilhado entre nós. Ao longo de todo o ano de 2017, escutamos da sociedade, dos noticiários, que a UERJ estava em crise. Eu não farei rodeios acerca da minha posição em relação a essa afirmação. A UERJ não está em crise. A crise não é da UERJ. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro tem sido utilizada como baluarte de um processo que não é seu. Se há crise, ela não foi causada pela universidade e sua comunidade. Ela foi causada por um conjunto de práticas espúrias levadas a cabo por Sérgio Cabral, Luiz Fernando Pezão, a família Pisciani, entre tantos outros que se apropriaram da máquina estatal para favorecer a si próprios e seus aliados banqueiros, magnatas dos transportes, joalheiros, etc. Mas se há denúncia acerca dos desmandos e roubos do governo do PMDB no Estado, aí sim a comunidade uergiana tem muita responsabilidade. Responsabilidade pela crítica que inclusive tem desgastado esse governo. Não por acaso, os servidores e trabalhadores da UERJ, bem como os estudantes que têm direito à bolsa de permanência para os seus estudos, têm sido alvo constante de criminalização de suas atividades e de atraso dos pagamentos. Os servidores e estudantes, no ano passado, chegaram a acumular 4 folhas salariais em aberto. E os trabalhadores e trabalhadoras terceirizadas chegaram à cifra terrível e inescrupulosa de 6 salários em atraso. Admitir que a crise é da UERJ é dar um cheque em branco na mão do governo, que já teve a coragem, inclusive, de penhorar e perdeu a previdência dos servidores em operações financeiras no exterior. Então, falar também de crise da previdência é mais uma falácia e mais uma forma de tentar escamotear a responsabilidade desse governo. Bom, se a crise não é da UERJ, é inegável, no entanto, que é ela quem tem sofrido de maneira mais drástica os reverses do desmonte. Atualmente, os salários estão em dia e as bolsas caminham para a regulamentação. Contudo, o governo do Estado ainda não cumpre com os seus compromissos e mantém em atraso o repasse da verba que constitucionalmente é de direito da universidade. Então, hoje a gente ainda está sob ameaça de que a universidade não tenha verba suficiente para quitar com seus compromissos que são necessários para manter a limpeza, segurança, transporte, etc. Bom, todavia, vale lembrar que este cenário, infelizmente, não diz respeito unicamente à UERJ. Redução orçamentária já consta entre desafios enfrentados por 3 das maiores universidades do país, como, por exemplo, a USP, Unicamp, o FRJ. Além disso, universidades estaduais por todo o território nacional sofrem ataques semelhantes e, às vezes, até mais duros do que aqueles endereçados à UERJ. Da mesma forma que a redução de orçamento de agências como a CAPES e CNPq são sinais de que o plano em voga é da expansão do desmonte. Na outra ponta do nosso problema, as perseguições políticas e ideológicas têm se multiplicado. Haja vista a condição coercitiva de professores da UFMG em dezembro passado e a recente denúncia e perseguição ao professor Luiz Felipe Miguel,
por conta da oferta de uma disciplina na pós-graduação, cujo título é O Golpe de 2016 e o Futuro da Democracia no Brasil. Quanto a isso, vale uma ressalva, né, de como a comunidade acadêmica foi solidária e diversos cursos com o mesmo título e com emenda inspirada na emenda do professor Luiz Felipe Miguel foram elaborados. Inclusive na UERJ, no Departamento de História, nós estamos lecionando nesse período letivo de 2018-1 uma emenda muito semelhante e o título idêntico àquele proposto pelo professor da UNB. Bom, essa sequência de ataques, combinados à perseguição de membros da comunidade acadêmica, tem uma conexão muito forte com certos interesses econômicos. E o principal motivo é porque o ramo educacional consta entre os melhores negócios nos últimos anos e tem movimentado bilhões em investimentos. A particularidade deste processo reside na composição das instituições financeiras que gerenciam os maiores fundos de investimentos do mundo. Segundo Alan Kendi, doutorando do programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Santa Catarina, e que em sua pesquisa estuda a atuação de grupos empresariais na educação e a vinculação com o capital financeiro, tais fundos administram ativos de empresas de caráter e atuação tão diversa no mercado que a educação passa a ser só mais uma fonte de investimento e lucratividade, sem ser pensada, portanto, a partir do seu papel na sociedade. E como que importa é a expansão da acumulação, esses grandes conglomerados exercem pressão sobre os governos e têm força o suficiente para regimentar marcos regulatórios como o Marco Legal para a Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi promulgado em 2016, que segundo João Ferreira de Oliveira e Karine Nunes de Moraes, ambos professores da Federal de Goiás, foi responsável pela ampliação da parceria público-privada, tornando as universidades públicas facilidades fiscais para as empresas, que em sua grande maioria são multinacionais e que se apropriam dos conhecimentos produzidos nas universidades públicas, produzidos por docentes e discentes, cada vez mais submetidos à lógica cotidiano e avaliação que são dignas do mercado e não exatamente da ideia de universidade como instituição social como nós desejamos. Bom, em entrevista recente, o Alan Kendi sugeriu que a reforma do ensino médio também pode ser compreendida nessa chave. E um exemplo disso é a operação financeira que foi realizada em abril passado, através da qual a Croton adquiriu a Somos, que é um grupo formado por escolas de ensino básico, mas principalmente por editoras, como a Saraiva, Ática, Scipione. E isso é a prova do interesse dessa gigante no ensino superior, que é a Croton no Brasil, que é detentora de aproximadamente 877 mil matrículas nesse segmento, isso soma mais ou menos 13% do setor, e o interesse dela para a educação básica, né, onde os recursos do Estado ainda são predominantes, principalmente movimentando um mercado de comércio de livros didáticos. Bom, o filósofo argelino Jacques Derrida defende uma universidade que seja incondicionada, que não sofra constrangimentos científicos, filosóficos, políticos e econômicos advindos da patrocinadora das suas atividades. O filósofo nos fala sobre a ideia de uma universidade fundamentalmente promotora da diferença em sua sociedade. A universidade como desestabilizadora de sentidos, que atravesse os limites do como ser, rumo à fronteira inventiva do e se. Bom, já concordando com a proposta e retomando a conferência da Marilena Chauí, lá na reunião da UNPED em 2003, reafirma a necessidade da autonomia universitária como um dado a priorístico, mas para tal se faz necessário o controle orçamentário pela instituição, para que a comunidade acadêmica possa eleger as suas prioridades
e que as oscilações político-administrativas não ameacem décadas de trabalho e dedicação de docentes, técnicos administrativos e estudantes. O envolvimento dos historiadores com as questões do seu próprio mundo se tornou um imperativo. A escalada dos grandes grupos financeiros sobre a educação foi possibilitada por uma decisão histórica do Estado brasileiro, no que diz respeito às universidades, notadamente a partir da reforma universitária de 1968, quando a educação deixou de ser entendida como um direito e passou a ser tratada como um serviço do qual o Estado recusava deliberadamente o monopólio. Em tempos como esses que atravessamos agora, a relação entre presente e passado parece ter sido redimensionada. Digo isso pois se tornou um procedimento comum entre nós historiadores uma certa abordagem genética que nos leva a um movimento interpretativo do presente para o passado e depois de volta ao presente, do qual partiríamos de questões do presente para interrogar os tempos pretéritos, na esperança de que este passado descoberto nos auxilie a compreender nosso próprio mundo. Uma operação muito característica da proposta do Zanardi, né, para refrescar um pouco a nossa memória. Mas o que eu estou dizendo é um pouco diferente. O que eu quero afirmar aqui é que a experiência do desmonte, por sua vez, tem nos possibilitado um exercício hermenêutico de outra ordem. A desarticulação de direitos sociais e civis nos tornam mais sensíveis para questões da nossa sociedade que se encontravam soterradas ou silenciadas, de maneira que a reflexão sobre os ataques sofridos no tempo que é agora tem despertado nova sensibilidade para o estudo do passado. E aí, enfaticamente, eu digo, neste esforço analítico, é o presente que explica o passado. Em outras palavras, o presente não apenas apontaria as questões a serem investigadas, mas seria ele mesmo a possibilidade de compreender experiências passadas, que até então estariam dissipadas pela diferença temporal. O desmonte e a luta que se apresentam no nosso horizonte nos faz contemporâneos de tantas mulheres e homens que viveram a exploração, o preconceito, a fome, o cárcere, o exílio, o golpe e a revolução. Agora eu passo para a segunda parte, que eu estou chamando de discurso da crise, agenda do desmonte. As sucessivas crises do capital legaram impactos dos mais variados sobre a população mundial, mas um aspecto parece ser comum a esses processos, a retroalimentação do sistema. O conceito de crise tem fontes muito sólidas, por outro lado, quando empenhado em movimentos como a expansão da política neoliberal, tinha em si menos a ideia de mutação do que de recrudescimento das desigualdades sociais já significativamente segregadoras. Ora, para nós, pensar em desmonte da universidade, e aí é importante lembrar que não é só da universidade, porque a gente também vive o desmonte das leis trabalhistas, de certa maneira até o desmonte da LDB, significa apostar em uma outra dinâmica de análise. Perda de certezas, perda de horizontes, talvez seja porque nosso imaginário histórico ainda é devedor de uma concepção da história como progresso, mesmo que em pequena dose. Afinal, o que nos afeta tanto em relação ao ataque à educação, à democracia, ao trabalho nos últimos meses, não seria também a ideia de que estamos regredindo 4 décadas? Dito isto, se não chegaríamos a afirmar que o conceito de crise, dentro da perspectiva burguesa, é teleológico, não encontraríamos maiores empecilhos em concluir que ele acentua em nós uma atitude teleológica em relação à história e à vida. Principalmente pelos motivos elencados acima, em artigo publicado no ano passado, Francisco Souza, Thiago Nicodemo e eu propomos pensar os ataques sofridos através da ideia de desmonte, com o objetivo de construir denúncia e crítica ao conceito de crise, como alternativa ao imaginário histórico tipicamente moderno, no qual o tempo exerce quase que um protagonismo nas lutas sociais.
A crítica ao desmonte pode nos tirar da imobilidade face ao avanço das políticas reacionárias, a romper com a perspectiva progressista da história e nos possibilitar uma visada menos fatalista acerca dos eventos que atravessamos. A denúncia do desmonte exige de nós uma atitude combativa em defesa dos direitos que foram conquistados a partir da luta de mulheres e homens do passado, mas também exige que nos conectemos com esses passados, como forma de reivindicá-los como constitutivos de nossa própria condição. Se a crise pode remontar a uma força externa, a uma mão invisível, por exemplo, a mão do mercado, a denúncia do desmonte nos direciona ao aspecto humano das relações travadas. Uma crise da universidade poderia ser causada até mesmo por um motivo de autocrítica dos atores pertencentes à comunidade acadêmica, como quando os projetos distintos para uma dada universidade estão em disputa. Neste sentido, seria muito bem-vinda uma crise universitária que disparasse um debate responsável e cuidadoso sobre regras de avaliação, regras de formação de currículos, regras sobre a organização da pós-graduação, a produção acadêmica, etc., ou que ainda discutisse sobre o tempo de formação dos estudantes, as grades curriculares e as ausências mediante, inclusive, as demandas dos movimentos sociais, a sobrecarga de tarefa que tem levado tantos estudantes e docentes a problemas que ameaçam a sua saúde emocional e mental, e inclusive até mesmo pouco tempo disponível a todos para leituras eletivas, entre outras questões. Mas o desmonte, ele é a ação do Estado, que decide asfixiar uma instituição que foi construída, montada, portanto, a partir da ação de muitos indivíduos sujeitos dessa história. A perspectiva histórica aberta por essa atitude analítica nos permite perceber como gerações anteriores enfrentaram problemas tão graves quanto esses que enfrentamos agora, e como a luta, a resistência foi determinante para a superação dos obstáculos. Ao denunciar o desmonte, experimentamos outro imaginário histórico, pois o passado se abre para nós como um tempo de ações em permanente dinâmica, cujos sentidos poderão ser modificados de acordo com os desdobramentos no presente. Ainda numa perspectiva temporal, a relação com o futuro também se altera, pois a percepção do passado de lutas como uma necessidade de disposição para o engajamento no presente nos coloca face ao futuro como maturidade para o transitório e, mais do que isso, uma serenidade para a disputa social por projetos coletivos. Então, propondo uma analogia com aquilo que Dominique Lacapra chamou de evento limite, quando analisou o Holocausto, minha pergunta consiste em: poderíamos pensar o golpe de 16 como um corte epistemológico para a historiografia brasileira? Talvez ainda seja cedo para afirmar algo do tipo, mas seria bastante interessante se nós aproveitássemos esse momento para repensar as nossas práticas e principalmente para a transformação da nossa atividade social, pesquisa, docência, militância, como uma forma efetiva de transformação do nosso mundo. Bom, agora eu caminho para a última parte da minha fala, chamada Caminhos para a Democracia e para a Universidade. Voltando ao nosso ponto de partida, o desmonte da universidade pública no Brasil, o trabalho de Boaventura de Souza Santos nos auxilia política e epistemologicamente. Sem abrir mão de uma pedagogia para a transformação social, o pensador português nos estimula a refletir a partir das epistemologias do Sul, cuja visão de mundo foi invisibilizada pelo corte abissal que o colonialismo impetrou não apenas sobre a economia mundial, mas também sobre as formas de produção de conhecimento. Mas talvez seja mais importante até fazer uma ressalva que tal proposta epistemológica, ela já é mais uma perspectiva vinda do olhar europeu. E que é importante perceber o quanto nós já temos entre nós
teorias, filosofias e práticas, principalmente práticas educacionais, que mostram a importância e a pertinência daquilo que é original, daquilo que é particular, daquilo que é digno da diversidade do povo brasileiro. E esses aspectos me parecem que devem ser valorizados para que, de fato, a gente possa construir uma nova epistemologia. Os debates atuais contra os currículos de história, por exemplo, que ainda mantêm o imaginário histórico eurocêntrico, cristão, androcêntrico, heteronormativo, são um reflexo da luta dentro da universidade contra a exclusão existente no interior da inclusão. Esses sujeitos políticos, que não se sentem contemplados pelas aulas, pela bibliografia e pelos temas de pesquisa, têm mostrado o quanto a universidade precisa se aproximar do povo para, de fato, ser popular. No Brasil, as universidades foram fundadas com o apoio das elites. E agora que as universidades parecem não fazer parte do projeto que essas elites têm para o país, e nós precisamos cada vez mais da população em defesa delas, é que percebemos o quanto é difícil chegar até alguns grupos, até algumas camadas e mostrar e convencer acerca da importância da universidade, simplesmente porque a universidade não faz parte da vida dessas pessoas, não faz parte do horizonte dessas pessoas. Então a gente, enquanto experiência na luta pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, percebemos o engajamento de diversos setores, diversos grupos, ex-estudantes, estudantes, colegas de outros sindicatos, mas vimos o quanto era difícil, principalmente mostrar para a população que era estudante das escolas da rede estadual do Rio de Janeiro, que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro era também destinada a eles. E me parece que esse é o desafio que a gente precisa pensar também nesse momento. É como tornar as universidades públicas o lugar para onde ingressam os filhos da classe trabalhadora, os estudantes das escolas públicas, aqueles que de fato precisam ter acesso a esse ensino gratuito e de qualidade. Bom, a professora da UFMG, para ilustrar mais uma questão significativa a esse debate, a professora aqui da casa, Marlise Matos, advoga por uma total reformulação do campo das ciências políticas, que possa incluir demandas do movimento feminista, mas também de outros grupos que sofrem opressões. Ela denomina esse novo campo como um campo crítico emancipatório para as diferenças. Era aquela interseccionalidade que a professora Marlene estava falando anteriormente. Então, a abertura do debate acadêmico às demandas sociais não deve ser compreendida como um empobrecimento do aparato teórico e científico, mas como uma reconfiguração da própria ideia de ciência. Retomando a conferência da Marilena Chauí, a universidade pública não pode se curvar à lógica operacional. Ela não pode permitir sua transformação em produtora de conhecimento, tecnologia e inovação para o mercado, para empresas estrangeiras, para aqueles que manipulam o sistema financeiro atrás de cifras, manipulam o sistema financeiro como se atrás de cifras não houvessem pessoas. A universidade, como instituição social, ainda vai sofrer com as estruturas de dominação entre nossa sociedade, o patriarcado, o racismo, o bacharelismo, o colonialismo, etc. Mas ela deve manter como sua missão a crítica e a superação de tais engrenagens de exploração da nossa população. Para uma instituição que seja realmente pública, nossas universidades precisam mais e mais de povo. Eu fico por aqui. Obrigada por você. Muito obrigada, professora Jéssica, pela sua exposição. Agora eu convido a professora Ana Paula para fazer sua fala. Você vai precisar. Eu acho que eu vou sentar e falo se você não se importar.
Bom, obrigada, Luiz. Eu queria começar agradecendo o convite para todos da comissão do IFIS, não vou citar aqui nominalmente, que eu sei que são muitos, mas pelo convite carinhoso, pelo todo envolvimento também que vocês há anos fazem e dão a esse evento. E eu sei que eu sempre falo isso, mas eu vou falar de novo. Eu vim de uma outra instituição, eu e Jéssica estamos aqui representando os cariocas, talvez, e da instituição que eu venho, algo que me chamou muita atenção quando eu cheguei na UFMG é a integração dos alunos da pós e dos alunos da graduação. Algo que na minha instituição de origem eu nunca vi, honestamente. E acho que o EFIS acaba contribuindo muito para isso, né? Então, esse EFIS eu acompanhei um pouquinho mais de perto, até pela minha participação, pela exposição e tudo mais. Então, ganhei uma dimensão ainda maior disso, tá? E eu queria também ressaltar duas coisas, que eu acho que uma já foi... as duas já foram ressaltadas, mas eu acho que o que vale a pena frisar, que é o fato do cuidado, digamos assim, dessa comissão de ter começado um EFIS com um diálogo entre mulheres. Eu acho que isso não é pouca coisa e é inovador dentro do próprio EFIS, e com uma mesa sobre educação, né? Então, o fato de a gente estar aqui, abrir um evento de história falando de educação, eu acho que é algo assim absolutamente importante que deve ser marcado, né? E acabou que as falas, de certa maneira, foram conduzindo para coisas diferentes, mas que se juntam. Então, a fala da Jéssica, que eu também estou tendo a oportunidade de rever aqui, nós que trabalhamos numa instituição em que a Croton quase foi comprada pela Croton, né? A fala da Marlene sobre essa onda conservadora, e como essas coisas sobre educação estão sendo discutidas hoje, num momento tão complicado da realidade brasileira, né? Ou talvez eu acho que esse debate esteja sendo pautado por questões, eu acho que é isso que eu vou defender um pouco aqui na minha fala, que desviam daquilo que é essencialmente importante quando se fala de educação, né? Peço desculpas antecipadamente se a minha fala for redundante em alguns aspectos, mas eu acho que a redundância também diz que nós estamos convergindo para um olhar muito semelhante em relação às questões sobre educação hoje. Eu organizei, na verdade, a minha fala em dois momentos. Primeiro, acho que vale a pena ressaltar que o que a comissão do EFIS me pediu foi que eu falasse sobre a nova base nacional curricular, né? E mais precisamente sobre o ensino de história na base. Nós temos aí uma versão homologada do documento da base para a educação infantil e para o ensino fundamental, e saiu há coisa de poucas semanas uma versão da base para o ensino médio. Eu acredito que todo mundo aqui deve se lembrar, principalmente quem é da área de história, embora eu acho que aqui não tenham pessoas só da área de história, mas que a primeira versão da base gerou discussões acaloradas, inclusive aqui na UFMG, eu ainda não estava aqui, mas eu me lembro que com um debate sobre isso, em que os historiadores se pronunciaram e tudo mais, e curiosamente as duas versões seguintes da base, a segunda versão, a terceira versão, e até se a gente considerar agora a versão homologada, ela não gerou essa mesma discussão, né? Esse mesmo debate assim tão acalorado. E eu não acho que isso seja porque são versões menos problemáticas do que a primeira, né? Eu organizei a minha fala, na verdade, em dois momentos, que eu acho que eles são complementares. O primeiro momento, eu queria falar de uma questão mais geral, não exatamente específica sobre o ensino de história, mas eu queria falar de uma questão que poderia ser formulada nos seguintes termos. Que concepção de educação está presente nessa versão da BNCC, nessa versão homologada da BNCC? E eu acho que para a gente acompanhar essa discussão, a gente tem que atentar para alguns aspectos mais explícitos e menos explícitos presentes no documento. A segunda questão é uma questão mais específica, de fato, né? Mas eu acho que ela está relacionada à primeira. Então, levando em consideração a maneira como a BNCC compreende o que é ensino, o que é educação básica, qual é o lugar que a história ocupa num documento como esse, né? Como disciplina? E qual é o diálogo que esse documento, que a BNCC, estabelece com toda uma discussão que há algumas décadas tem sido feita sobre o ensino de história.
Só antes de entrar propriamente na primeira questão, eu queria ressaltar que uma boa parte, eu diria que uma parte muito considerável do que eu vou dizer aqui, foi fruto do debate que eu tive o prazer de fazer em alguns momentos. Como eu sou professora daqui de prática de ensino, eu tenho a sorte de ter o contato com as escolas de educação básica. Os nossos alunos vão lá fazer os seus estágios. E em alguns momentos eu sou convidada por essas escolas para conversar com os professores, para dar os chamados cursos de formação, que eu acho um nome muito curioso, mas enfim. E em alguns momentos eles me chamaram para falar sobre a BNCC, então muito do que eu falo aqui eu devo a esse debate com os professores do chão da escola, da educação básica, né? Então, eu queria começar pela primeira questão mesmo, né? Que concepções de educação, de ensino estão presentes na BNCC? A minha proposta para a gente pensar isso é entrar no documento, fazer uma leitura do documento, né? Olhar o que esse documento fala, do começo ao fim, inclusive nas outras disciplinas, para além da história, né? E o que esse documento fala de si mesmo, né? Quais são os seus aspectos mais explícitos e mais implícitos? Um aspecto mais explícito, que eu acho que vale a pena ressaltar, é a apresentação do documento que é feita pelo ministro Mendonça Filho. E ele apresenta a base, e eu cito Mendonça Filho, como o início de uma nova era na educação brasileira. E como documento preparado por especialistas de cada área do conhecimento, com valiosa participação crítica e propositiva de ensino e da sociedade civil. O Mendonça Filho, inclusive, menciona que a versão homologada da base contou com uma ampla participação da sociedade, na fala dele, consultada em audiências públicas realizadas em todas as regiões do país. O que eu acho interessante aqui é pensar que esse documento não utiliza exatamente uma informação errada, né? Não é disso propriamente que está em jogo. Nós sabemos, por exemplo, que a primeira versão da base, ela ganhou uma contribuição muito grande a partir do momento que ela foi aberta para os pareceristas e para o comentário da sociedade de forma mais geral. Ou seja, isso que o Mendonça Filho está falando não é exatamente um dado falso, digamos assim. O problema está na forma como ele usa o dado, né? Então, nesse quesito, eu acho que os silenciamentos do documento devem ser levados em consideração. São omitidas, por exemplo, mudanças repentinas na formação das equipes dedicadas à elaboração da base, ou mesmo que, no caso da história, cada versão do documento é praticamente uma nova base e não uma versão aprimorada e melhorada a partir das discussões feitas pelos historiadores e pelos professores da educação básica. Mas eu acho que há um outro documento, uma outra questão aqui que eu acho que vale a pena chamar a atenção. Na apresentação, o Mendonça Filho chama atenção, refere-se aos especialistas de cada área do conhecimento que foram convidados para a redação do documento, que foram responsáveis, portanto, pelo texto da base. Eu acho que torna necessário, então, a gente saber quem são essas pessoas, quem redigiu isso, quem pensou isso, né? Evidentemente, o documento não omite quem são essas pessoas, nem poderia fazê-lo. Só que ele faz de forma muito sutil, e é isso que eu queria mostrar para vocês. Essa aqui, eu copiei do documento, uma parte, tá? Da comissão especialista que redigiu a segunda versão da base. Eu não vou ficar lendo nome por nome, evidentemente, mas repare como você tem o nome da pessoa, o estado de onde ela é e a instituição da qual ela faz parte. Estou pegando aqui aleatoriamente Ana Paula Gomes, do Maranhão, do Concede. André Ferrer Pinto Martins, do Rio Grande do Norte, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Outras pessoas também, Danusa Monfort, de Minas Gerais, da UFMG. Na primeira versão da base, a gente tem algo também nesses mesmos termos. Os leitores críticos estão aí destacados com o seu estado, a gente sabe de onde eles vêm, então Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Amazonas, Goiânia, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul. Inclusive eu até separei aí algumas pessoas da área de História, reconhecidamente da área do ensino de História. Flávia Luísa Caymmi, do Rio Grande do Sul, Helenice Rocha, da UERJ, Luiz Fernando Serri, do Paraná, Marcelo de Souza Magalhães, que aqui está errado, ele não é da UFRJ, ele é da Unirio, mas está errado no documento. A Marieta de Moraes Ferreira, do Rio de Janeiro, da UFRJ.
Quando chega na versão homologada da base, aparece dessa maneira, os redatores da versão final, né? Tão somente os nomes dessas pessoas. Se nessa versão da base, então, aparece assim, é claro e fica evidente que nem todo mundo sabe de onde são essas pessoas, né? E nem todo mundo tem tempo e condições e interesse de pesquisar quem são essas pessoas. Então, não está claro, como eu acho que deveria ser um documento como esse, né, o vínculo institucional, de onde vêm essas pessoas que redigiram o documento. Que diálogo elas mantêm com o ensino de história, da geografia, da matemática, da física e por aí vai. E aí, quando a gente olha quem são essas pessoas, a gente se depara com o seguinte quadro. Veja, tem o nome das pessoas, o espaço de onde elas vêm, o lugar de onde elas vêm. Então, USP, Unesp, Unicamp, Universidade Estadual Paulista, Universidade de São Paulo, Letras, PUC de São Paulo, professora titular aposentada, a Janice Teodoro, que é da área de História, da Universidade de São Paulo. O João Bosco Pitombeira diverge um pouco, da Universidade Federal do Ceará. José Alves de Freitas Neto, também da História, de São Paulo, Unicamp. USP, PUC Campinas, USP, Unesp, USP Anhanguera, Faculdade de Educação da USP, professora da Unesp, e a Zuleika, que eu não achei nenhuma instituição, mas ela é autora de livros didáticos de português. Tá? O que eu quero mostrar com isso? Né? O grupo de redatores dessa versão final da base, ele é composto quase exclusivamente por profissionais ligados às universidades paulistas, notadamente USP, Unicamp e Unesp. Eu queria deixar claro que não se trata de questionar a formação dessas pessoas, né, que contribuíram redigindo a base. Eu não teria condições de fazer isso, acho que não seria nem ético da minha parte fazer isso, eu nem tenho conhecimento do trabalho dessas pessoas que são ligadas a outras áreas, de matemática, geografia, português, enfim. A questão que eu gostaria de levantar diz respeito ao fato de que uma base que se pretende nacional, ou seja, um documento que tem por objetivo definir aquilo que é essencial para as novas gerações de norte a sul do país, e que é, portanto, expressão de um sistema de valores, né, que deveria contar com um grupo de redatores que fosse indicativo da diversidade das regiões e das realidades escolares, ela acabou sendo redigida por um grupo muito homogêneo, muito concentrado, né? Esse nos parece um elemento importante para pensarmos a concepção de educação, que era essa a minha pergunta inicial, que está presente nesse documento. Em especial, quando cruzamos esses elementos com a discussão que é feita num item intitulado Fundamentos Pedagógicos da BNCC, onde aparece uma noção muito cara e muito conhecida para todo mundo que trabalha com educação, que é a noção de competência. Sobre esse conceito, o documento não traz nenhuma discussão mais aprofundada. Aliás, o item Fundamentos Pedagógicos da BNCC, ele ocupa não mais do que 3 páginas, 2 páginas e meia do documento. Ali, as competências são entendidas no sentido de, e eu cito, mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Ou seja, são conhecimentos, habilidades, atitudes que podem efetivamente serem postas em prática, serem postas em uso. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Tá? Porque me parece que essa forma de fundamentar a base quase que exclusivamente na noção de competência, compreendida da maneira como eu estou chamando a atenção aqui, abre espaço para um tipo de educação em que a questão da formação, que envolve estudo, que envolve percepção da educação a longo prazo, que envolve encarar o conhecimento para além da dimensão do uso, acaba secundarizada em relação à aquisição de conteúdos e a finalidades mais imediatas e específicas. Eu estou querendo chamar a atenção para um tipo de educação para o qual esse documento aponta que, a meu juízo, ele pode ser tomado como representativo daquilo que alguns autores chamam de uma crise da escola, ou de um questionamento da escola, né? Primeiramente, convém esclarecer o que eu estou chamando desse questionamento, dessa crise da escola. Alguns estudiosos da área de educação, por exemplo, como a Carlota Boto, ela, da área de história da educação, melhor dizendo, ela analisam os séculos XIX e XX como um momento em que diversas forças de diferentes países pensaram e colocaram em prática projetos educacionais
que caminham em direção à constituição de uma educação laica, pública e universalizada. O que estava em jogo naquele momento era o que a autora chamava de um ideal de um homem novo, isto é, um projeto democrático, liberal, herdeiro dos valores iluministas e que conferia ao Estado a importante tarefa de assegurar que as diferenças sociais não ofuscassem o potencial individual. Isso significava, pelo menos no plano de projetos educacionais, conceber a escola como um lugar de depuração e que os indivíduos talentosos, independentes das suas origens sociais, teriam a chance de ter os seus méritos reconhecidos. Como ressalta Paula Sibilia, falar de um questionamento da escola significa pensar que os corpos e as subjetividades para as quais essa instituição foi criada há alguns séculos não são mais os mesmos de hoje em dia. Se o impulso inicial de formação da escola estava ligado a uma certa utopia de uma sociedade mais esclarecida, a crença no progresso do espírito humano, a obediência das leis, do amor à pátria, hoje isso ganha novos contornos e uma nova dinâmica em que assemelha a escola muito mais a uma empresa a serviço de uma sociedade de consumo. A escola ganha novas conotações dentro de uma lógica mercantil. Não se oferece tudo a todos os cidadãos. Oferece-se aquilo que o cliente é capaz de comprar, o que sugere um deslocamento de uma educação orientada pelo esforço para a formação moral e patriótica para um outro tipo de educação que vai emergindo paulatinamente há algumas décadas e que encontra-se atualmente bastante fortalecida e pautada em princípios como o princípio da técnica, da performance, do training ou do coaching, que é uma palavra super em moda hoje, Todo mundo é coaching de alguma coisa. Essa concepção de educação está presente, por exemplo, em projetos educacionais desenvolvidos por grupos e fundações que, pautando-se em discurso filantrópico, conferiram apoio explícito à BNCC. O próprio documento traz essas marcas, talvez mais sutis, e aí a sutileza do documento mesmo, mas que estão ali, presentes. E aí eu volto para a equipe que elaborou a base. A presidente do Comitê Gestor da Base, secretária executiva do MEC, é Maria Helena Guimarães de Castro. Ela é sócia fundadora do movimento Todos pela Educação. Esse movimento apresenta-se da seguinte forma, e eu tirei isso do site do movimento, como apartidário e plural, congregando representantes de diferentes setores da sociedade, empresários, pessoas que estão comprometidas com o direito da educação de qualidade. Tem como conselheiro fundador Jorge Gerdau, empresário cujo nome aparece citado na imprensa em vários casos de favorecimento e corrupção e é apoiado por entidades também como Instituto Natura, Instituto Unibanco, Fundação Lehman, todos aqueles que também são apoiadores de um movimento chamado Movimento pela Base, que aparece mencionado em versões anteriores da BNCC, mas curiosamente não na versão homologada. A Fundação Lehman, para quem não conhece, ou vale a pena lembrar, ela foi fundada pelo Jorge Paulo Lehman, que é um empresário bilionário que controla uma cervejaria e uma famosa rede de fast food, da mesma forma que investe em fundos de educação, como ela estava falando, a Jéssica estava falando, e na criação de uma mega escola, a Eleva, situada numa área nobre da cidade do Rio de Janeiro. Quem tiver curiosidade, entre no site da Eleva, no canal da Eleva do YouTube. É uma coisa realmente impressionante a escola. E está abrindo uma outra filial na Barra da Tijuca. Em matéria de 17 de maio de 2017, o jornal Valor Econômico informa que Lehman, em parceria com outra fundação, investiu 3 milhões de dólares em apoio à base. Eu não creio mesmo que se trata aqui de fazer associações simplistas que estabelecem uma ponte direta entre os empresários da educação e as pessoas que escreveram a base, os redatores da base, como se eles fossem agentes desse movimento, dessas fundações. Não, eu não acho que seja isso. Documentos como a base, ou pelo menos, talvez não completamente, ou não se explique só por isso, eu acho. Documentos como a base são complexos, eles são polifônicos, eles envolvem muitos grupos, muitos interesses, inclusive os interesses daqueles que entendem a educação como negócio. Falar de currículo é falar de disputa, falar de confronto entre visões diferentes de ensino, de história, de escola, de professor, de educação. Tampouco eu acho que é apenas, entre aspas, esse apenas, uma ideia de lucro em termos financeiros. Acho que trata-se também de um projeto político e de educação que define o lugar da escola e a formação das novas gerações. Por isso,
que eu proponho pensar a BNCC dentro desse movimento maior de um questionamento da escola mesmo e de uma desconfiança em relação às instituições. E nesse ponto remeto novamente às duas autoras que eu já citei, a Carlota Bolton e a Paula Sibilia, porque para pensar nesse contexto de crise da escola, como nesse contexto de crise, habilidades antes requeridas pelas instituições de ensino passam a ser substituídas por outras. A capacidade de se auto-julgar, autogovernar, por exemplo, é substituída pela autoestima, pela iniciativa individual. Não por acaso tem todo um vocabulário tipicamente empresarial que passou há algumas décadas a ser incorporado ao ambiente escolar. Nós sabemos que palavras não são neutras, né? E as escolas mais avançadas, leia-se, caras, elas passam agora a contar com gestores, a exigir professores flexíveis, que mostrem resultados, bem como alunos talentosos, resilientes, proativos, protagonistas, criativos, empreendedores, melhor do que coaching é empreendedor, capazes de se constituírem como lideranças. Ou seja, todas características de forte dimensão individualista, né? Não por acaso os alunos da escola Eleva, aquela que eu mencionei, do lema, com o objetivo de ultrapassar o currículo tradicional, eles têm uma gama de matérias optativas, dentre as quais eles podem escolher o ramo de empreendedorismo e negócios. E no ramo de empreendedorismo e negócios, eles podem cursar disciplinas como negociação ou introdução às finanças, no ensino fundamental e ensino médio, tá? Talvez possamos nos interrogar sobre qual é o problema em formar uma geração proativa, criativa, empreendedora, né? O problema, a meu ver, é quando essa percepção de educação e de ensino ganha uma dimensão de política governamental, né? Se ganha espaço de um projeto de educação válido para um país. E diante disso, eu acho que a gente chega, então, na segunda questão da minha fala, que é pensar o papel da história como disciplina nesse tipo de documento. E aí eu queria pedir licença para vocês para dar um tom um pouquinho pessoal à minha fala, porque eu confesso que eu comecei a ler o documento achando que eu não ia encontrar ali nada que me espantasse, porque eu já tinha visto as outras versões da base, né? Em parte a minha impressão estava certa, porque a base faz jus a todo um código disciplinar estabelecido a longa data para o ensino de história, sendo muito próxima da visão tradicionalmente estabelecida dos conteúdos escolares, né? Ou seja, as crianças vão continuar estudando tudo aquilo que estudaram até agora: Renascimento, Reforma Protestante, colonização, independência das Américas, Guerra Fria, e tudo indica que vão estudar da mesma maneira, né? Sob o ponto de vista eurocêntrico, com algumas discussões remetendo a outros espaços e a outras culturas. Mas há algo que me surpreendeu, que é o fato da base ignorar, ou no mínimo desconsiderar, muito do que se discutiu sobre o ensino de história nas últimas décadas. E o que se discutiu sobre o ensino de história nas últimas décadas, né? Eu diria que há alguns pontos essenciais nessa discussão e que valem a pena ser ressaltados. Eu diria 3 pontos fundamentalmente. O primeiro deles, nas últimas décadas, os debates em torno do ensino de história, eles não vieram desarticulados de discussões em torno do próprio conhecimento histórico. Ou seja, uma reflexão em torno do papel da história, dos conceitos essenciais da área e mesmo da necessidade de aproximação entre a universidade e a educação básica, né? Entre a história acadêmica e uma história ensinada. Acho que um segundo ponto importante, eu estou passando rapidamente por esses pontos para não me alugar mesmo, mas um segundo ponto importante foi um certo investimento na reflexão em torno dos procedimentos mobilizados pelos historiadores e pelos professores de história em seu ofício e a necessidade de levar para a sala de aula da educação básica não uma narrativa pronta, mas antes familiarizar o estudante com procedimentos que envolvem a construção do conhecimento histórico, né? Então, por exemplo, o trabalho com fontes, a ideia mesmo muito ampla de um letramento histórico. E, por fim, uma relação entre, não digo bem uma relação, mas uma reflexão, em outros termos, do estudo da história e das suas contribuições e importância para a formação da cidadania, né? Então, acho que isso também ganhou outra, inclusive porque essa discussão sobre ensino de história vem a reboque também de um momento de redemocratização do Brasil. Essa questão estava muito presente, veio à tona, e essas 3 questões estão muito presentes, por exemplo, nos parâmetros curriculares nacionais, né?
Essas três questões me parecem importantes no que se refere ao debate em torno do ensino de história nos últimos anos. Elas estão fortemente presentes nos PCNs, como eu disse, mas elas estão, não digo completamente ausentes da BNCC, mas muito sutis ali. Não há nenhuma reflexão maior sobre essas questões. E eu acho que isso não pode ser justificado pelo teor do documento. Porque se você pega, por exemplo, as disciplinas de língua portuguesa ou de ensino religioso, que a gente pode achar que poderia encontrar ali as coisas mais complicadas, as duas me surpreenderam muito positivamente, confesso. Né? São disciplinas que pensam o seu caráter de disciplinas, o que a história não faz no documento. Para se ter uma ideia, na parte concernente ao ensino fundamental 2, o documento estabelece como procedimentos básicos da disciplina História o seguinte: a identificação de eventos considerados importantes na história do Ocidente, África, Europa e América, especialmente o Brasil, ordenando-os de forma cronológica e localizando-os no espaço geográfico. E aí, um segundo item importante para o ensino da história, de acordo com o documento, é o desenvolvimento das condições necessárias para que os alunos selecionem, compreendam e reflitam sobre os significados da produção, circulação e utilização de documentos, elaborando críticas sobre as formas já consolidadas de registro de memória por meio de várias linguagens. E o terceiro ponto, pelo reconhecimento e pela interpretação de diferentes versões do mesmo fenômeno, reconhecendo a hipótese e avaliando os argumentos apresentados com vistas ao desenvolvimento de habilidades necessárias para a elaboração de proposições próprias. O que esses três pontos significam no que se refere àquilo que se espera de um aluno recém-saído do ensino fundamental? Tá? Espera-se que ele saiba ordenar eventos, trabalhe com documentos e reconheça que um fenômeno pode ter diferentes versões. No final das contas, é isso que está sendo dito ali. Há algumas coisas que me preocupam nesses três pontos, duas fundamentalmente. Primeiro, a história não está garantida, como acho que Marlene lembrou aqui, como disciplina obrigatória no ensino médio. Com a possibilidade que a reforma do ensino médio dá a um jovem de escolher o seu percurso formativo, e a gente sabe que isso não é uma escolha, depende do que a escola vai oferecer, pode ser que o ensino fundamental se constitua de fato como um único momento da vida de um sujeito em que ele terá conteúdos da disciplina História, né? Ali, o único momento que ele vai aprender História, ou pelo menos alguns conteúdos. E esses conteúdos estão sendo trabalhados dentro de uma perspectiva simplista, em que o que se tem que aprender é identificar eventos, considerando inclusive a ideia de evento como algo naturalmente dado e existente, não o evento como algo que também é construído pela narrativa do historiador, né? Um segundo ponto é que esses três pontos que eu mencionei, que estão aí para vocês verem, não há nenhuma reflexão maior sobre eles. Eles aparecem no documento. Assim, em tempos de escola sem partido, eu fico me perguntando exatamente o que se pensa quando se afirma a necessidade do reconhecimento de diferentes versões de um mesmo fenômeno. Os exemplos dados pelo documento são bem vagos, sem nenhum tipo de reflexão mais abrangente. Para vocês terem uma ideia, ele dá um único exemplo, que é o da Guerra do Paraguai, dizendo que é necessário falar do olhar brasileiro e do olhar paraguaio na Guerra do Paraguai. Ponto. Obrigada, vamos para o próximo item. Mas eu me questiono sobre o tratamento de temas mais sensíveis. Como é que o professor vai lidar com essas diferentes versões numa sala de aula de educação básica? Ou melhor, o que se espera que o professor faça com essas diferentes versões? Trate-as como equivalentes ou faça uma reflexão tendo como ponto de partida a construção da memória e os usos e apropriações do passado feito pelos mais diversos grupos sociais e pelos veículos de comunicação. E assim, caminhando mesmo para o final, que eu acho que eu já devo estar com o meu tempo esgotado. Estou, Paulo? Nossa, então eu vou até mais devagar. Tranquilo. Eu queria levantar algumas questões para pensarmos aqui. São de fato questões, são problemas mesmo, são coisas que também me incomodam e que eu não sei se eu tenho exatamente respostas para esses questionamentos, mas talvez, até como a minha fala é a última, talvez isso abra até para um debate. O universo de pesquisa e de estudo que tem me atraído já há algum tempo é o dos intelectuais brasileiros da passagem do século XIX para o século XX. Em especial, os intelectuais que se preocuparam em pensar a escrita da história, o passado nacional. Sempre me chama muita atenção
a existência de algumas figuras que são incontornáveis nesse universo. Olavo Bilac, João Ribeiro, Manuel Bonfim, Afonso Celso, além de outros tantos que se dedicaram a produzir para públicos diversos, que compreendiam desde crianças e jovens até os seus pares no IHGB, na BL, enfim. Isso porque entendia-se que esses homens intelectuais, esses letrados, eles não podiam se furtar de uma discussão em torno de um assunto tão importante como a educação nacional ou como a instrução pública, numa expressão muito usada nessa passagem do 19 para o 20. E não se tratava só de discutir, mas tratava também de atuar no magistério, de produzir materiais que servissem à educação das futuras gerações, inclusive depois, mais tarde, produzir programas de rádio que pudessem servir como uma educação para essas gerações, e mesmo de pensar outras narrativas capazes de chegar a um público maior. Eu sempre me deparo, talvez um pouco nisso do que Jéssica estava falando, né, dessa relação entre passado e presente na pesquisa do historiador. Sempre que eu me deparo com esses intelectuais, eu penso em duas questões especialmente. Questões que me remetem não ao século XIX ou início do século XX, mas que me ajudam a pensar o nosso tempo. Mas com a ajuda disso, né, desses homens do século XIX, desses textos do século XIX. E eu queria compartilhar essas duas questões com vocês. A primeira delas é, acompanhando a minha primeira pergunta aqui, ela também é de caráter mais geral, diz respeito a quem discute sobre educação e, mais precisamente, sobre educação básica hoje no país. Como muita gente antes de mim já disse, não sou eu que estou falando isso, muita gente já falou, essa discussão tem sido feita justamente por aqueles que desqualificam a educação e que olham para a escola e para o professor com desconfiança. Assim, nós temos discutido mais sobre quantificar resultados, mensurar a qualidade, sobre como preparar o aluno para o mundo do trabalho, ou sobre estratégias de eliminação de supostas práticas e discursos de doutrinação, do que sobre o lugar da escola frente às mudanças sociais, ou sobre como a escola pode atuar na promoção dos direitos fundamentais e na construção de pessoas capazes de enxergar umas às outras e de enxergar o mundo de uma maneira mais ampla e menos preconceituosa, sobre como a escola também está associada, né, ou melhor, como as profundas desigualdades sociais também se reproduzem quando estamos falando do ensino escolar, ou ainda sobre como os centros de ensino superiores, públicos e privados, têm cumprido seu papel de formar os futuros professores. Essas, sim, me parecem questões mais urgentes, né? O problema é que discutir questões como essas, de fato, exigem um debate que implica espaço público, que implica diálogo, que implica ideias divergentes, e tudo isso precisa de um ambiente democrático, que é o que nós não temos tido, né? Pelo menos desde 2016. E ainda uma segunda questão com a qual me deparo, mais especificamente sobre nós, historiadores, professores e escritores de história. Ela diz respeito à necessidade de pensarmos que a escola é um dos espaços em que os jovens se deparam com narrativas sobre o passado. Possivelmente as narrativas que eles encontram ali não têm o mesmo apelo e o mesmo interesse de outras encontradas no YouTube, nos blogs, nas redes sociais ou em alguns documentários do History Channel. Diante de tantas narrativas, qual é a importância e legitimidade da história aprendida na escola e contada pelos professores de história? Por que manter essa disciplina se ela não parece se adequar a uma educação empreendedora e se há tantas outras formas disponíveis para saber sobre o que aconteceu no passado? Como se vê, a questão perpassa uma discussão sobre o valor da nossa própria disciplina e sobre aquilo que nós, historiadores e escritores, e historiadores professores, ainda podemos oferecer aos nossos públicos. Obrigada. Bom, em nome da comissão, de todos aqui presentes, eu queria agradecer à mesa, as exposições foram muito estimulantes e instigantes. Eu acho que
pensando no motivo pelo qual a gente quis propor essa mesa. As falas foram bem condizentes e foram ótimas. Muito obrigada. Agora a gente vai abrir para o debate e pensamos em fazer blocos de 3 perguntas. Vocês levantem a mão. A Camila e a Kelly vão estar com os microfones. Ali. Kelly, Cássio. Quem gostaria de fazer perguntas, por favor, levante o braço. Cássio. Cássio. Oi. Tá, é o Cássio.